E eu acho que também existe aí também uma corrupção um pouco da própria linguagem nesse sentido, porque é aquele negócio, ordem e disciplina se tornaram, às vezes, talvez palavras feias, né? Não, palavras assim, opressoras. A disciplina é algo meio opressor. Eu tenho que ter ordem. Então, poxa, quer dizer, eu não posso ter liberdade. Aí confunde exatamente a questão de não ter uma ordem, de não ter uma organização mínima na sua vida. Não, eu tenho liberdade, eu faço o que eu quero a hora que eu quero. E, na verdade, acho que é o maior engano. Você não faz o que você quer na hora que você quer. Nesse caso, você acaba fazendo tudo aquilo que tiver ao teu redor vai te empurrar para fazer. Quando você, na verdade, coloca uma ordem mínima, uma organização mínima na sua vida, é nessa hora que você está tendo a liberdade de tomar a decisão de escolher. Que agora, neste momento, eu estou escolhendo fazer isso daqui, isso eu me organizei, me planejei para isso, porque isso é uma prioridade na minha vida, isso é algo que eu independente do caos, né, que tenha ao meu redor, esse planejamento, essa organização me ajuda a dar essa referência, até porque é isso, né? Fora essas questões que são planejados, você vai ter que ter uma certa flexibilidade para lidar com as coisas, não é também não é se tornar rígido, que também é outra ideia, acho que equivocada quando se fala de disciplina e de ordem, não é rigidez, é estrutura. Né? Ou seja, você cria uma estrutura onde você se planeja, você se organiza, e que quando acontece uma situação que te tira daquilo, você tem recurso para se organizar, por exemplo, ok, eu não posso fazer isso agora, mas não quer dizer que eu vou largar de mão e não vou fazer. Eu só não vou fazer agora, porque agora apareceu uma coisa, uma emergência, algo que eu preciso solucionar. Mas daqui a pouco eu vou lá e retomo. E como é que você vai melhorar? Mas eu quero emagrecer, eu quero ter mais saúde. Se você não tiver uma rotina alimentar, se você não tiver uma rotina de atividade física, se você não tiver uma rotina de repente, fazer um trabalho com um psicólogo para ter consultas regulares, para te ajudar a lidar com as dificuldades que você está passando no momento, não adianta fazer, beleza, vou lá no Jason, eu fiz a consulta, maravilha. Não, é um processo. Não, está tudo resolvido, né? A coisa não vai fluir muito nesse sentido. E, assim, eu acho que resgatar essa ideia de que se organizar e se planejar é identificar também as suas prioridades de vida, né? Perfeito. O propósito de vida, prioridade de vida são conceitos muito importantes para a gente pensar, né? Você utilizou outros conceitos aí, como, por exemplo, o conceito de liberdade. Um outro conceito que eu gosto de pensar é o próprio conceito de felicidade, que é uma tendência da nossa parte, né, como seres humanos. Acho que faz parte da natureza humana buscar a verdade, a liberdade e a felicidade, né? Então, vejamos, vamos pensar um pouquinho sobre. Você falou da noção de liberdade, e o conceito de liberdade hoje, para as pessoas, eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Não é isso? Ou seja, o querer e a agir de acordo com o que se deseja é o conceito de liberdade. A grande verdade é que isso é um conceito muito infantil. Criança funciona assim. Eu quero. E geralmente, como nós somos pais atualmente muito permissivos, né? A nossa tendência é oferecer o que a criança quer na hora que ela deseja. Então, o que é um equívoco? Do ponto de vista cultural, nós vamos também observar uma tendência à cultura a levar as pessoas a este padrão de comportamento. Então, o que acontece? Quando a gente pensa em liberdade, a liberdade tem que ser entendida como um conceito que está associado à noção de escolha devidamente orientada. Uma escolha orientada pelo querer vai produzir consequências de curto, médio e longo prazo. Por você ignorar as consequências de médio e longo prazo, em breve você será controlado por essas consequências de médio e longo prazo. O indivíduo que vive de modo sedentário porque eu não quero fazer atividade física, daqui a algum tempo vai acabar vivendo as consequências de ter tomado uma decisão fundamentada no desejo, no querer. Então, na verdade, quando a gente pensa
no conceito de liberdade, um conceito maduro de liberdade pressupõe essa noção de reflexão a respeito das consequências de curto, médio e longo prazo, onde o indivíduo toma uma decisão devidamente orientada por tais consequências, que tem vínculo com seus propósitos, com seu sentido de vida, com a sua forma de ver como o futuro deve ser organizado, né? Então, eu diria que muitas vezes a gente se equivoca justamente por achar que liberdade é uma ausência de critérios, onde você vai tomar decisões apenas pelo que deseja, e não entender que, por exemplo, a noção de disciplina, né, a noção de propósito, a própria noção de dever, é uma noção que deve fazer parte do indivíduo como estrutura, diante da qual ele flexibiliza a vida, tomando novas decisões de acordo com as circunstâncias que vão aparecendo. E se a gente parar para pensar sobre a vida com frequência nos testa. A vida com frequência nos coloca diante de novas situações onde precisaremos tomar decisões devidamente ordenadas, pensando nessa amplitude das consequências. Então, o tempo todo estamos sendo testados naqueles comportamentos que desenvolvemos e no processo decisório, né? Então, quando a gente para pensar na forma de organização da vida atual, as pessoas, por exemplo, acham que felicidade pode ser confundida com euforia. Felicidade pressupõe algum tipo de esforço, porque felicidade tem uma relação íntima com o conceito de realização. Euforia é aquela sensação inicial produzida pelo contato com o que lhe é prazeroso, agradável, né? Aprazível. E aí, o que a gente vai observar? Sob a ótica da atividade física. Atividade física é agradável? Muitas vezes depois que se faz. Sim. Porque enquanto se está no esforço, não é fácil. O indivíduo tem que lidar com o esforço, a dedicação, né, a constância, a paciência, a disciplina, a ordem e o equilíbrio. E como resultado disso, o senso de bem-estar é produzido como uma consequência de um processo. Só que, novamente, as pessoas não estão dispostas a isso. Ou seja, estamos vivendo diante de um cenário onde os resultados são desejados no curto prazo, porque eu os quero, e muitas vezes, a qualquer custo, eu faço com que esses resultados existam, mas sem parar para pensar no processo que nos leva à noção de felicidade, à noção de liberdade, à própria noção de saúde. Porque a saúde ela não é obtida num momento estanque, ela é fruto de um processo. Saúde mental é um processo, é fruto de um processo, onde você tem que manter a ordem diante da vida nas suas diferentes características. Alimentar, no sono, na atividade física regular e orientada, como eu sempre coloco para as pessoas, justamente porque se não tiver a devida orientação para o propósito a que ela deve se prestar, esquece. Você vai ter uma atividade física desordenada, desorientada, e ela vai acabar produzindo um resultado completamente indesejável.